voltamos a fazer a nossa retrospectiva das edições impressas do jornal Ponto de Vista e agora já chegando, bem dizer, ao final. Teremos essa edição e a próxima edição para terminar com essa retrospectiva. Semana passada tivemos uma pausa em função da reportagem do primeiro encontro de preservação histórico, artístico e cultural de Cantagalo, e em que, graças a Deus, teve uma boa repercussão, mostrando a preocupação que a gente deve ter com os nossos patrimônios, porque são ações que vai fazer com que a gente mantenha a história viva e possamos, assim, cada vez mais ter um certo orgulho da nossa história. Certo, e eu estou hoje aqui para já fazer a primeira pergunta a você, Paulista, agradecendo muito a audiência, o seu programa junto com o professor Gilberto Cunha, que foi meu professor, no Zumira Torres, e o Gilson também, agora apresentando uma qualidade cultural realmente acima da média, e esperamos que haja uma conclusão com o professor Gilberto, com aquela riqueza cultural que está em mãos e que as pessoas em casa poderão ter um conhecimento maior sobre a vasta riqueza cultural da nossa região. Então vamos partir para nossa retrospectiva, continuando aqui, número do nosso jornal e foi a edição capa. De julho de 2016, a edição número 22, em que na capa nós temos a dona Maria Carvalho, o seu Sebastião Mota e um flash, né, sobre a Estrada de Ferro e a primeira exposição de Cordeiro. A dona Maria, inclusive, né, que fez semana passada, completou 94 anos e, graças a Deus, ela está aí com muita saúde, muita vivacidade e dando muita alegria para a família e para todas aquelas pessoas que a conhecem. E o seu Sebastião Mota, né, que é um ser de luz, pai da professora Jane, do nosso saudoso amigo Alípio, do Braulio, e seu tião... Do Gerson. Não esquece o Gerson, está lá em Espírito Santo. Que, no caso, assim, uma pessoa que fez parte da história de Cordeiro em vários momentos. Em vários momentos. Uhum. E a Estrada de Ferro, né, que a gente... Constantemente a gente está aí lembrando dessa história magnífica que foi e do mal que está fazendo não só a região, como o Brasil, a falta das estradas de ferro. E a primeira exposição agropecuária. Inclusive, essa matéria foi baseada nas edições do antigo jornal Gazeta de Cordeiro. Então, nós reproduzimos justamente aquilo que foi noticiado em 1920 e 1921. Beleza. Então, dá para o pessoal ver em casa? Dá. Em 1921? 1921. A primeira exposição. A primeira exposição agropecuária. Rapaz. Que, no caso, o governo do estado, né, o Raul Veiga, ele já havia inaugurado um posto de monta na região sul do estado e estava querendo criar um posto de monta aqui na região norte, na tentativa de melhorar o plantel dos animais do estado. Então vamos explicar para os mais novos, as pessoas, por isso que o nome é posto de monta, né? Era um recinto onde colocava-se os diversos animais para o cruzamento, para melhoria genética. 1921. 1921, hein? Quer dizer, daqui a 3 anos, um século. Um século. Por isso, até, né, a necessidade da gente cada vez mais não deixar esse patrimônio, que é a exposição de Cordeiro, se perder e virar pura e simplesmente festa. Por isso, a necessidade de preservar a parte técnica da exposição. Agora eu estou fazendo uma conta. Você vê, rapaz, o seu Mota já tinha 1 ano de idade.
O seu Sebastião já tinha 1 ano de idade. Como é que você vê, né? Um ano de idade. E a Dona Maria, ela nasceu na casa em que aparece nessa foto, uma das fotos mais conhecidas da época, do Parque de Exposição na época, em que temos, né, o recinto da exposição e aquela casinha branca ali no canto, onde hoje Valcira e Maninha moram, foi ali naquela casa em que Dona Maria Carvalho nasceu. Que coisa interessante, rapaz. Que maravilha, hein? Mas que recordação maravilhosa agora dessa situação, desse acervo cultural que você tem aí, ô Paulista. E no caso da Dona Maria, vamos falar um pouquinho dela, né? Ela é uma pessoa assim, simpaticíssima, aquela pessoa cativante. Até hoje, né? Até hoje. Anda aí com as filhas, a Gláucia. As filhas passeiam com ela pela Avenida Raul Veiga aí, cumprimentam, está lúcida. Lúcida de ainda tudo. canta, hein? Inclusive, um dos pontos, um dos passeios, vamos dizer, prediletos dela na tarde, é vir para a rua e ir na padaria do Ricardo tomar cafezinho com leite e colocar a prosa na Arte Pães. Arte Pães, do Ricardo lá. Que maravilha, que coisa maravilhosa, Paulo. E ela é uma pessoa assim, que foi muito expansiva, alegre, gosta muito, né, de cantar, de dançar. Verdade. Inclusive, ela é uma figura... Agora não, acredito... principalmente pelo fato de não estarmos tendo bailes, desfiles de carnaval, mas ela, até o último ano que teve desfile, ela desfilava em todas as escolas. Verdade. De repente, uma energia, um pique assim que muitas pessoas novas não têm. E quantos cabelos foram cortados pelo Sebastião Mota? Puxa vida. O seu Sebastião é uma figura assim uma pessoa que eu tenho muito carinho, principalmente pela sinceridade dele, também a lucidez. A lucidez. Agora, em novembro, ele estará completando 98 anos. E o meu primeiro contato com ele foi uma vez cortando o cabelo na barbearia, que até pouco tempo ele ainda tinha, mesmo sem estar praticando a profissão, mas era um ponto de encontro para conversa com os amigos. E sempre que eu passava ali por perto, eu fazia questão de parar um pouquinho, nem que você fosse para colocar 2 minutos assim de conversa. E ele, na época, me chamou a atenção que ele era sobrinho do o seu Luiz Madureira, e o José Madureira. E a época em que ele estava ainda aprendendo com os tios, logo depois assim da emancipação de Cordeiro, e ali era o ponto de encontro, né, das pessoas para estar assim conversando. E ele citando que uma vez o Mário Viana, que era o prefeito interventor de Cordeiro, estava ali cortando o cabelo, ou até mesmo na prosa, né? E alguém perguntou assim sobre a necessidade de ver a divisa de Cordeiro com Cantagalo lá para o lado do Val de Palmas. Só que alguém disse, poxa, aquilo ali não tem muita importância, porque quem é que vai se importar com aquele monte de pedra que tem lá? Exatamente. E ali é jazida de calcário. Jazida, né? De calcário. Maravilha. Que é a principal fonte de renda, verdade, né, aqui da região, e que sempre teve aquelas disputas, né, em termos de divisa, Cordeiro. O seu Zé trabalhou lá, seu pai trabalhou muito nas fábricas. Eu mesmo tive também Você trabalhou lá, você usou uniforme também. Usei uniforme. O que mais temos nesse tabloide aí? Bom, no caso, né, sobre a primeira exposição agropecuária, em que o seu Gilson Guimarães me emprestou o tomo, né, do jornal A Gazeta de Cordeiro, que o seu Gilson está de posse, está com a guarda de toda a edição do jornal Gazeta de Cordeiro, que o Cláudio Salgado, né, a família até do João Beliene Salgado, deixou com ele, e que ele, no caso, guarda assim com muita responsabilidade. Seu Gilson é seu Gilson, né? E no caso ele me emprestou o tomo que ia do mês
de outubro de 1920 a setembro de 1921, onde eu pude assim fazer uma compilação de todas as notícias que foram dadas a respeito dessa primeira exposição agropecuária. Bacana. Inclusive com, né, o Raul Veiga, no caso, se dedicou, quando o que inicialmente era pura e simplesmente uma propaganda da região para receber o posto de monta aqui na região norte, acabou sendo assim a primeira exposição agropecuária com toda uma infraestrutura de pavilhões, de pistas de desfile, né? E de seleção de animais, sendo que até então aconteciam as exposições nacionais na cidade do Rio, mas eram todos assim pavilhões, tudo improvisados. É verdade. E no caso aqui foi construído, né, assim, alguns pavilhões, escritórios, e usando até a madeira da própria mata do posto. É verdade. Em que houve ali o beneficiamento dessas madeiras para fazer o... Lembrando, Paulista, que muitos animais chegavam de trem, né? A boa parte deles, onde a rede ferroviária, né, possibilitava assim estar recolhendo os animais, e os criadores da região, eles já receberam o convite para participar dessa exposição ainda em 1920, porque por 3 vezes foi cancelado, foi adiado a exposição, principalmente pelo problema de febre aftosa, que afetou a região assim à época. E quando já inauguraram a primeira exposição, os animais já estavam definidos assim com a devida premiação, para que quando as pessoas fossem visitar nos pavilhões esses animais e depois, quando fizesse o desfile, já sabia qual era a classificação de cada um desses animais tinha lá dentro da exposição. Grande campeão, primeiro prêmio, segundo prêmio, terceiro prêmio, reservado campeão, era cada um com uma fita. Isso perdurou com o nome dos animais, idade, peso. Isso perdurou por muitos anos. Isso é exposição agropecuária. E aproveitando, né, estendendo um pouquinho mais falando sobre esse tema, vieram para assistir à exposição, no caso, o Marechal Rondon e o Vital Brasil. Rondon veio. Marechal Rondon veio junto com o Vital Brasil. Essa foi boa agora, hein? Que, no caso, estava criando, né, o Instituto Vital Brasil, que ele havia vindo de São Paulo, que ele foi um dos fundadores do Instituto Butantan em São Paulo, então, de repente, para fazer algo parecido. Bom, já vamos passar para a edição de novembro de 2016, a edição 23, em que a capa a gente tem o casal Lengruber, o Paulo Lengruber, que, no caso, Paulo Lengruber, é a história de dedicação, porque foi justamente a família Lengruber que trouxe, né, para o Brasil o gado Nelore. É verdade. Em 1878, mais ou menos, e a linhagem, a genética do gado Nelore está sendo preservada como era até antigamente hoje, pela família Lengruber. Tanto é que tem o gado Nelore Lengruber, que preserva essa genética, e eles estão, inclusive, exportando o sêmen do gado Nelore para a Índia, onde hoje não tem mais o gado Nelore. Porque depois da independência da Índia em relação à Grã-Bretanha, eles começaram a fazer muitas misturas do gado indiano com o gado europeu para melhorar o leite, e acabou que, ao longo do tempo, o Nelore acabou sumindo. Tá certo. E uma brincadeirazinha, né, até que se fala, porque você vê, na Índia, em função da religião, para algumas religiões é proibido comer a carne de gado, o gado, a vaca é sagrada. É verdade. E isso não deixa de ser uma forma de controle,
Porque imagina uma população de 1.300.000.000 de habitantes fazendo um churrasquinho a cada final de semana. Já tem isso tudo lá? 1.300.000.000 de habitantes. Não é China, não? Também. China e Índia. Vai ter que ter comida para alimentar as pessoas. O pessoal faz dieta lá, come cobra, come naja, vai comer naja. É que você está rindo, come naja. Mas aí que está, né? A alimentação natural, eles probiótica. Eles fazem lá. E acaba, de uma certa forma, havendo esse controle. Isso. Né, em relação ao consumo de... Eu quero lembrar, então, vou agora voltar meu tempo de infância no Parque de Exposição Raul Veiga. Nós tínhamos a exposição Cavalo, Campolina, Manga Larga. Nós tínhamos holandês gado, né, bovinos, holandês preto e branco, vermelho e branco. Nós tínhamos gir, nós tínhamos guzerá, nós tínhamos quianino, que eram os gigantes, aqueles bois gigantes, 3.000 quilos, umas coisas enormes, gigantescas. Nós tínhamos o que, já falei, o que tinha coisa nas costas, o chifre grandão. O guzerá? É guzerá, né? Que é o de cantagalo, entendeu? Nós tínhamos o zebu, lembrei de mais um, o zebu, e tínhamos os moares. Então, estão diminuindo, né, a cada exposição. Agora entrou Nelore, tem outros, e tinha os pequenos animais que eram colocados naquele pavilhão ao lado da mata ali, próximo a onde que era cerrado toda a vegetação para os animais, né, que tinha ali os pequenos coelhos, aves, eram todos ali os animais. Então era uma exposição muito rica, e ainda exposição de cães aos domingos no Eni Galvosa. Era o concurso dos cães, maravilhoso, hein? Maravilhoso. Era exposição agropecuária, e desfile dos animais e tudo. É que posteriormente a gente vai dar um enfoque maior nessas matérias. Beleza. E acabou que nós passamos assim muito rápido em relação à primeira exposição. Sim. Na primeira exposição, o Júlio César Lutherbach Monerá Lutherbach, ele foi presidente da comissão julgadora até da primeira exposição, e ele foi o expositor que mais animais expôs durante a primeira exposição. Tinha exposição de pombos-correio, de galinhas, perus, cabras. Aves, pequenos animais tinha. Então, vamos dizer, vários tipos assim de animais, e que hoje já acabou ficando no esquecimento. Se a gente falar para uma criança, o pombo-correio não vai ter ideia do que seja um pombo-correio. Coisa bacana se o pai chegasse hoje lá na exposição agropecuária e o filhinho de 3, 4, 5 anos desse uma volta numa charrete puxada por um bode. Se lembra? Que coisa bacana, né? Então, era uma exposição realmente agropecuária, que visava realmente atender, e nos anos 70, que foram passados todos esses anos, foi ampliando o leque de indústria, né? E o pavilhão onde o Bombeiros era ali só tecnologias, enfim, era uma exposição muito, muito maravilhosa. Infelizmente, agora virou aquilo que nós assistimos esse ano lá, né? Mas conta muito com a qualidade da gestão pública que nós temos em Cordeiro, porque são pessoas, né? E a gente teve que ouvir da vice-prefeita que é um novo modelo de exposição. É um novo modelo de exposição, que ela pegue esse novo modelo de exposição, leve lá para perto da fazenda dela, do sítio que ela tem em Cordeiro lá, e aplique lá perto das terras dela, porque, sinceridade, aquilo ali nunca que é modelo de exposição. Desculpa, mas eu tive que falar isso. Porque é uma ofensa eu ter que ouvir que é um novo modelo de exposição. O que é isso? É um absurdo, cara. Mas a gente tem que estar frisando, batendo nessa tecla, porque senão acaba ficando no esquecimento. Pois é. E todo mundo, de repente, acaba esquecendo como já foi a nossa exposição. E volto a falar,
fazer uma relação com esse encontro, né, da preservação. Pois é. Cordeiro, de repente, está perdendo o maior patrimônio histórico e cultural da cidade, coisa que não pode acontecer. E eu falo, e eu quero dar agora a argumentação por que eu falo a respeito disso, porque batizaram a nossa cidade de Cidade Exposição, não é isso? Por aí, é por aí. Então, peraí, é Cidade Exposição, então aquilo ali que fez esse ano, esse lixo, aquele comércio lá, aquilo é um lixo, aquilo não pode ser chamado de exposição. Aquilo ali não representa a cidade de Cordeiro e nem os moradores. Bom, outra edição, Paulista. Mas essa edição, né, essa matéria do Paulo Lengruber, que foi capa, de uma certa forma nós começamos a falar sobre a saga suíça, né, das famílias, do início da colonização suíça aqui no Brasil, e em que trouxe assim várias dessas famílias que a gente conhece, né, os Monerás, os Lutherbachs, o Vermelinger, Bon, Curti. Então, vamos dizer, essas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia e que vieram nessa colonização, né, suíça aqui para o Brasil. Então, essa foi a primeira matéria a respeito assim, de uma família suíça, em que a gente apura um pouco mais durante a matéria aqui do jornal, falando como que essa família Lengruber veio, em qual navio que chegou no Brasil. E a edição seguinte, continuamos e tendo como foco a Fazenda Santana, do Renato Lutherbach Monerá, filho de Dona Heloísa, seu Roberto, em que ele comprou a Fazenda Santana, que pertencia ao primo, o Tarcísio, né? E como ele não tinha herdeiro, então, de uma certa forma, a fazenda seria vendida, porque desde 1900, quando o José Monerá comprou, está vindo de geração a geração, né? Assim, para os herdeiros. Então, com medo de repente, a fazenda acabar saindo da família Monerá, o Renato comprou a fazenda. Sim. E entrou naquela assim, de estar fazendo a preservação das construções, porque estava, assim, de uma certa forma, muito deteriorada, podendo, de repente, ruir. Verdade. O próprio galpão do moinho de açúcar, né, de cana, ele estava prestes a cair. Tanto é que ele foi orientado por algumas pessoas, no caso seria de demolir a construção e fazer uma nova. Só que ele, dentro da dedicação da restauração, ele preferiu estudar uma forma segura para estar restaurando aquilo ali, para não perder a característica original. Tá certo. E você vê a importância dessa Fazenda Santana, que à época ela era a maior produtora de café da região e, quem sabe, do mundo, porque o Brasil era o maior produtor de café do mundo. Essa era a maior produtora de café do Brasil e poderia ser, com certeza, a maior produtora de café do mundo. Então, o armazém que tinha para a estocagem da produção desse café era uma coisa assim muito grande, como a gente está percebendo aí na foto. Na foto? Tem a foto? Lógico, beleza. Vamos falar daquilo que a gente possa estar mostrando. Beleza, que ótimo. E que também, ao longo do tempo, diminuiu de tamanho por dois motivos. Primeiro, pela dificuldade de se preservar uma construção desse tipo, e depois, conforme a fazenda foi sendo dividida com os herdeiros, então foram usando também parte dessas demolições para estar fazendo a sede das novas fazendas que estavam surgindo. Tá certo. E o Renato, né, dentro dessa dedicação, desse empenho, no caso de preservar a construção, tanto da casa-sede como do engenho, mas principalmente a história da família Monerá. Beleza. Porque aquele negócio,
são histórias, né, que de repente alguns membros da família até têm conhecimento, certo, tal, mas quem não está próximo à família ignora. E de repente aquele negócio, a necessidade da gente estar contando essas histórias, as histórias dessas famílias, que na verdade acabam contando a história da nossa região, né? Boa, essa aí foi ótima. E temos mais uma edição. Sim, que no caso, para a semana que vem, Mas qual que é? próximo programa, a edição de setembro de 2017, a edição número 25, em que a gente vai falar justamente sobre a origem da família Monerá. Tá ótimo. Que a gente vai estar falando, né, o pessoal está vendo a capa, que tem que tem a foto da fazenda dos padres em Cantagalo, que foi a primeira fazenda da família Monerá, a antiga fazenda Rancharia do Norte. E essa reportagem foi baseada em cima do livro do Raimundo Bandeira Vogan, que casou com uma descendente dos Monerás, e que ele contou, e em 1945, a história um pouco, né, fez assim a primeira biografia da família, e vai ser o próximo assunto para o nosso próximo programa. E, Paulista, eu vou pedir permissão a você, que é um assunto que nós estávamos conversando aqui antes, eu, você e o Bruno, antes de começar o programa, a respeito, eu assisti um documentário sobre o Barão de Mauá. Trabalhou com o Barão de Ubá, que era um comerciante, português comerciante na cidade do Rio, e o Barão de Mauá, ele foi tipo assim um garoto de recados, para fazer, né, levar recados assim desse Barão de Ubá. E ele, né, como também um visionário, a história do Barão de Mauá é muito, muito interessante e que mostra assim a visão empreendedora, né, de um empresário. Tá certo. Né? E ele, no caso, foi o pai da primeira ferrovia no Brasil, que no caso ia de Magé até o Pé da Serra, parece. Isso. Cidade, eu vou passar o documentário, você me permite? Vai só enriquecer ainda mais aqui as nossas histórias, porque de uma certa forma tem tudo a ver. Tá falado então, compromisso da TV Educ passar o documentário do Barão de Mauá, que criou a primeira estrada de ferro aqui em nosso país. Paulista, suas considerações, mais uma vez agradecendo pela sua participação na TV Educ. Bom, eu que agradeço, e está sendo, vocês me conhecem, sabem que o meu negócio é principalmente assim, eu me permito assim fazer uns abusos na escrita, e essa está sendo uma experiência agradável, né, de estar trazendo essas matérias, né, aqui para a televisão, e indo também em busca de assuntos interessantes que tenham ligação com a história, com o conhecimento, porque é justamente esse a linha, né, editorial aqui da TV Educ, e está sendo um desafio gostoso, e aquele negócio, o programa mais interessante a ser feito é o próximo. Esse está encerrando aqui. Tá certo. Nosso muito obrigado pela sua participação, Paulista. Agradecemos a sua audiência. Muito obrigado. Cara, esse programa tá esquerdista demais, cara. Só fala em pobre, desvalido, favela, quilombo, quilombola. Ora bola! Cadê os ricos, cara? Cadê o capitalismo? Onde é que estão os ricos? Mauá, Mauá, com Barão de Mauá investindo Uma das desgraças adicionais do Brasil é que só tem rico chinelão, né, cara? Não se conta nos dedos das mãos do Lula quantos ricos decentes, quantos ricos com visão de país, quantos ricos comprometidos com a nação esse país teve. Mas, em compensação, teve um que valeu por muitos, né, cara? Com 5 Barão de Mauá já dava pra ter feito um país de verdade. O Barão de Mauá, tu sabe quem é, né, cara? É o Irineu Evangelista de Souza. Nasceu em 1813, em Arroio Grande. Onde é que fica Arroio Grande?
Só podia ficar no Rio Grande do Sul, né, cara? Tudo que ela é grande é no Rio Grande do Sul. Ele era gaúcho, só que não exercia. Até porque se mandou cedo de lá, a sorte dele, né? Quando ele tinha 5 anos de idade, o pai dele foi morto. Ele foi morto numa escaramuça bem típica de gaúcho lá, né? O pai dele era plantador de vaca. É o cara que bota a vaca no campo, gigolô de gado, né? Bota a vaca no campo, não faz mais nada, fica esperando crescer. E era ali uma zona de muito contrabando de gado. Ele foi a Uruguai buscar um contrabando de gado, na volta deram uns tecos no velho e o velho morreu. Tô pra te dizer que pro Mauá foi uma só. No caso, Irineu, né? Não era Mauá ainda, foi uma sorte. Porque ele foi trazido por um tio pro Rio de Janeiro com 9 anos de idade, foi posto no trabalho com 9 anos de idade, virou caixeiro, virou comerciante. Com 12 anos de idade já era o chefe lá dos estabelecimentos de um tal Pereira de Almeida, que era um atacadista, né? Um comerciante a grosso, como então se dizia, do Rio de Janeiro. E com 16 anos de idade era sócio do cara, meu. É uma coisa... o cara era gênio dos negócios, né? E aí esse Pereira aí devia um dinheirão para um escocês aqui do Rio de Janeiro chamado Richard Carrots, né, que morava aqui, era um grande negociante britânico, né? E ele deu o Mauá, então o Irineu, em troca das suas dívidas para esse escocês. Cara, o Irineu era tão gênio nos negócios que o Carrots voltou para a Escócia e deixou, a partir dos 19 anos de idade, o Irineu cuidando dos seus negócios no Rio de Janeiro. Esses negócios floresceram muito, mas o Irineu resolveu vendê-los para se tornar o quê? Para se tornar industrial, cara. Industrial num país que ainda não tinha indústria. Não tinha indústria porque havia uma restrição dos ingleses à existência da indústria no Brasil. A gente vai falar disso algum dia aqui. É uma coisa que tu ignorantemente não sabe, até que surgiu a chamada Tarifa Alves Branco, sobre a qual falaremos algum dia aqui, porque é um momento chave na história do Brasil. E a partir de 1846, o Brasil pôde começar a desenvolver indústrias. Qual foi a primeira indústria digna do nome do Brasil? Foi a indústria do Mauá. É claro, porque quem ainda não era Mauá, ele vai virar Mauá depois. Mas nós vamos chamá-lo de Mauá e pronto, não enche o saco. Aí o Mauá resolveu criar a primeira fundição e o primeiro estaleiro brasileiro, porque já era a era do grande capital, né? Já era a era da ferrovia, que o Brasil não tinha, e a era da navegação a vapor. E o Brasil continuava navegando a vela, né? Porque vai ficar claro nesse episódio que o Brasil era um país escuro que o Mauá iluminou, era um país retrógrado que o Mauá fez progredir, era um país com iluminação a óleo de baleia que o Mauá iluminou, e era um país de estradas poeirentas que o Mauá botou nos trilhos. Mas isso viria depois, porque primeiro ele fez esse estabelecimento na Baía de Guanabara, em Niterói, num lugar chamado Ponta de Areia. Ponta de Areia. Ali ele criou um lugar que já era uma armação de baleias, um lugar onde matavam baleias, só que já tinham matado todas as baleias, não tinha mais baleia para matar. Ele comprou de barbada essa armação e transformou num estaleiro e fundição. Conseguiu um capital de 60 contos, que era o equivalente ao rendimento de uma grande fazenda de café durante todo um ano, ou seja, era um monte de dinheiro, associado com esse Richard Carrots, e criou essa fundição. A primeira obra que essa fundição fez foi canos de ferro para a canalização do rio Maracanã, que na época ainda não era podre, porque o Rio de Janeiro ainda não tinha nem distribuição de água domiciliar, não tinha nem... a água era entregue em barris. Aí o Mauá resolveu canalizar o rio numa iniciativa junto com o governo, e aí quando os canos ficaram prontos, o governo não pagou os canos, cara. Não, essa obra foi adquirida na gestão anterior. Era um gabinete liberal, porque o Brasil se dividia, a política do Brasil na época se dividia entre liberais e conservadores, no segundo reinado. Os liberais eram liberais na política e horrorosos na economia, e disseram, não, nós não vamos te pagar. Aí assumiu, ele quase faliu, ele ficou a um passo de falir, mas daí assumiu um novo gabinete, um gabinete conservador, mas conservador na política, liberal em economia, e liberou um empréstimo de 300 contos, pagou os canos, o rio foi canalizado, a água foi distribuída, a fundição e o estaleiro pôde, enfim, começar a florescer. Passou a ter mais de 300 funcionários, foi a primeira indústria digna do nome do Brasil e diversificou. Fizeram 72 navios a vapor, na época que o Brasil só navegava a vela, né? Depois fizeram engenhos de açúcar, também a vapor, porque o Mauá era
totalmente contra a escravidão. Quando ele comprou Ponta de Areia, tinha 28 escravos lá. A primeira coisa que ele fez foi liberar os escravos e contratou basicamente funcionários que ele trouxe da Inglaterra, com bons salários. Chegou a ter 300 funcionários essa fundição. Quando estourou a Guerra do Paraguai, da qual o Mauá sempre foi contra, que chamava de a maldita guerra, essa expressão é dele, ele foi meio que forçado pelo governo a fazer canhões. E fez canhões, né, cara? E ganhou dinheiro com canhões de cobre. Depois também fez navios a vapor, com os quais o Brasil acabou ganhando a guerra, porque o Brasil começa a ganhar a Guerra do Paraguai, uma guerra fluvial, né, na Batalha do Riachuelo, etc e tal. Bom, nessa época, o Rio de Janeiro era uma cidade suja, escura, quase horrorosa, se é que não fosse horrorosa, mas e perigosa, bem ao contrário de hoje, né? Porque a cidade era iluminada com lampiões de óleo de peixe. Óleo de peixe era óleo de baleia, cara. Porque houve uma época que tinha tanta baleia, mas tanta baleia na Baía de Guanabara que dava engarrafamento de baleia. Tem imagens de um tal Leandro, não sei das quantas, esqueci o nome agora, de 1700 e pouco, mostrando as baleias entrando na Baía de Guanabara em fila para procriar. 250 baleias por ano os caras matavam para fazer o tal óleo de peixe que iluminava parcamente, né, uma luz pardacenta, uma luz bruxuleante, né, que deixava o Rio de Janeiro ainda mais assustador de noite. Quando o Mauá resolveu fazer o quê? Iluminação a gás, cara. Transformar o Rio de Janeiro numa cidade-luz. Aí ele adquiriu uma vasta zona para os lados do que se chamava então Cidade Nova, depois ali da Quinta da Boa Vista, que era um lugar terrível chamado o Alagado, que depois passou a se chamar o Aterrado. Por quê? Porque ele aterrou aquele mangue, o tal mangue de São Diogo, que era um lugar muito terrível, e ele fez o Canal do Mangue e ladeou com belíssimas palmeiras imperiais que ficaram lá durante tempos, morreram todas as palmeiras, tem fotos delas enormes, depois desenhos e fotos também vão diminuindo, hoje não tem uma palmeira lá. Ó jardineira, porque estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. E lá ele construiu a sua fábrica de iluminação a gás, isso em 1852. Só que quando ele trouxe também ingleses para criar essa fábrica de gás, teve uma epidemia de febre amarela. É uma coisa já extinta, não existe mais, hoje não é um perigo que o Brasil corra, porque a febre amarela é uma doença transmitida por um mosquito, Aedes aegypti, é uma doença muito primitiva. Só países muito primitivos têm esse tipo de doença. Então, naquela época o Brasil era primitivo, agora já acabou com o perigo da febre amarela, na época tinha, e morreram cerca de 100 dos funcionários que o Mauá trouxe. Ele chamou o lugar de antessala do inferno. Mas mesmo assim, ele tinha um contrato com o governo que ele tinha que entregar esses lampiões a gás, e ele entregou no prazo os lampiões a gás em 1854. E os jornais, especialmente o Jornal do Comércio, em 1854, dão definições, dão descrições muito minuciosas do encanto que aquela luz, quando enfim o Rio de Janeiro, eram 4 ou 5 quarteirões no coração, no centro do Rio de Janeiro, ao redor da Igreja da Candelária, foram iluminados pela primeira vez e o Rio de Janeiro pôde ver a luz. Depois, por volta de 1870, começou um confronto muito grande. O Mauá vai ganhar outro episódio. O Mauá vai ganhar outro episódio aqui, porque nesse primeiro eu queria só realmente me concentrar ali em Ponta de Areia e na fábrica de gás. Porque logo em seguida da criação da fábrica de gás, o Mauá vai introduzir o Brasil na era do trem. Vai fazer a primeira ferrovia brasileira. Mas isso eu vou falar num outro episódio, mas preciso mencionar um acontecimento específico disso, porque ele vai causar a derrocada do Mauá. Quando o Mauá resolveu inaugurar a estrada de ferro que iria do Rio a Petrópolis, ele convidou o imperador, ele era vizinho do imperador, ele morava do lado da Quinta da Boa Vista, num palacete que dizem que era tão bom quanto a própria Quinta. Dom Pedro II, que tem gente que gosta, entendeu? Que acha assim, que era um monarca bonachão, bondoso, queridão, com aquela barba, que estudava sânscrito, que estudava hebraico e que tinha uma tropa de choque no Congresso, a bancada ruralista, a bancada escravista, que defendia o trabalho escravo, que defendia a agroexportação, o agronegócio. O agro é pop. Agro é pop quando planta maconha, que nem no Uruguai, cara. Agro é pop plantando soja. Não enche meu saco com agro pop. Então o agro pop plantava café com um monte de escravo. Não queria indústria. Queriam exportar café e importar bens de consumo. É uma coisa genial. Então essa bancada ruralista começou uma grande campanha contra
contra o Mauá, que acabaria destruindo o Mauá. E se diz que essa campanha começou quando, na inauguração da ferrovia, que falaremos no outro momento, o Mauá deu uma pá de prata com cabo de jacarandá, cravejada de brilhantes, para que o imperador desse a primeira pasada no início das obras. Não foi na inauguração, foi no início das obras da ferrovia. Só que no Brasil, trabalho manual era considerado trabalho escravo. Era feio você ser visto carregando um pacote, um objeto. Você tinha que ter um escravo para carregar o teu objeto. Tu imagina que num país que nem esse, o Mauá deu pro Dom Pedro II a pá, ele dá a primeira pasada. E o imperador deu, mas diz que se sentiu assim totalmente humilhado pelo aquele porco capitalista interessado no trabalho e não na renda. E se inicia aí, verdade ou não, uma campanha que acabaria destruindo os negócios do Mauá. O Mauá foi vítima de uma campanha violentíssima de parte da ala governista do Senado. As empresas dele acabaram sendo destruídas. Ele pagou todas as suas dívidas, pagou todos os seus credores, morreu zerado, não devia nada para ninguém, mas um império que foi o maior império industrial que o Brasil jamais teve, no qual falaremos numa outra ocasião, acabou. E o Mauá morreu poucos meses antes da proclamação da República. Não sei se a República ia fazer ele se tornar o gigante que ele deveria ter sido, mas eu sei que ele até hoje ainda ressoa como duas chances perdidas para o Brasil. A primeira chance perdida foi que o Brasil poderia ter se emparelhado com as maiores economias do mundo, poderia ter se industrializado nesses anos 1850, 1860. Não precisava ter perdido o trem da história, como tantas vezes perdeu. E a segunda chance perdida é que nenhum rico resolveu, nenhum não, né, mas pouquíssimos ricos na história do Brasil resolveram seguir esse caminho visionário, esse caminho de um industrial que aposta nesse país. Né? Neguinho, quando aposta provavelmente no pano verde. Então assim termina a primeira parte do episódio do Barão de Mauá, o rico que queríamos ter tido.